O tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para partilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: o paradoxo da vida cristã. Texto 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Irmãos, nesse texto, o apóstolo Pedro trata do que estou a chamar de o paradoxo da vida cristã. Penso ser necessário tratar desse assunto, pois tal paradoxo tem o poder de criar confusão em muitos cristãos, de levar alguns ao desânimo e outros até mesmo a desistir da vida cristã. O apóstolo Pedro apresenta este assunto a falar primeiramente sobre a esperança da salvação que aquelas pessoas podiam ter. E Pedro descreve que essas pessoas como pessoas que grandemente se alegravam nessa bendita esperança, mas que estavam por um pouco de tempo contristadas com várias provações. Parece haver aqui uma contradição nessa descrição. Pedro está a descrever pessoas que se alegravam em razão da salvação, mas que ao mesmo tempo estavam contristadas por causa das várias provações, das diversas provas pelas quais estavam a passar. Mas, irmãos, na verdade não há nada de contraditório nisso. O que temos aqui é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma situação em que o cristão pode estar a alegrar-se grandemente e ao mesmo tempo também contristado. Alegria e tristeza. Esse é um ponto, irmãos, que precisa ser muito esclarecido, porque existe uma visão superficial do cristianismo e totalmente falha, que considera que uma vez que a pessoa tomou a decisão de seguir a Cristo, de aceitar a Cristo como seu Salvador, uma vez que esta pessoa tornou-se um convertido ou uma convertida, não há mais ondas nem tempestades na sua vida. Tudo vai bem, tudo vai bem. Lembro-me quando era criança e cantava na igreja um corinho que dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas nem sempre, às vezes tem tempestade, às vezes é temporal. Nem tudo sempre será perfeito, sem qualquer problema. Isto não é o cristianismo do Novo Testamento. O cristianismo do Novo Testamento tem bem viva as palavras de Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Temos que começar, portanto, por compreender que isso é algo estipulado para o cristão. O cristão, sim, sofre aflições, passa por aflições. E o apóstolo Pedro, então, descreve estas pessoas com estas duas características ao mesmo tempo: alegres e, no entanto, contristadas. Na Bíblia,
Temos vários exemplos sobre isso. Talvez o mais notável seja a série de paradoxos que o apóstolo Paulo usa para descrever a si mesmo a situação pela qual diversas vezes passava. Em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tais afirmações fazem parte do que estou a chamar de paradoxo da vida cristã. O verdadeiro cristão que tem a sua fé bem firmada no Senhor, bem firmada no cuidado de Deus, ele pode experimentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Pode passar por momentos em que estará entristecido, mas sem perder a sua alegria interior, a alegria do espírito, da alma. Vamos agora, irmãos, considerar por que um cristão se acharia nesta condição de tristeza, contristado. A resposta é clara aqui. A razão estava nas várias provações pelas quais estavam a passar. Essas pessoas estavam nesse estado de espírito porque estavam a enfrentar várias provações, é o que diz Pedro. E eu quero chamar a atenção para a palavra várias. O apóstolo está a dizer que essas pessoas estavam perturbadas porque estavam a atravessar provações diversas, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, sendo necessário, importa que estejais por um pouco contristados com várias provações. Essas provações podem vir em forma de doença, de problema financeiro, desemprego, de conflito na família, de alguma perda traumática. As provações existem de várias formas. Então temos aqui esses cristãos que estavam a sofrer diversas provas, diversas provações. O termo é amplo e significa qualquer coisa que nessa vida pode perturbar-nos, algo que nos atinge na área ou nas áreas mais delicadas e sensíveis da nossa vida. E como o apóstolo trata esta situação? Irmãos, é muito importante sabermos isso e fazermos isso se queremos manter esse aspecto duplo da nossa vida cristã. Contristado, sim, mas não abatido, não desanimado, sem perder a alegria interior. Se vamos continuar a regozijar-nos, apesar das coisas que nos entristecem, apesar das circunstâncias, devemos enfrentá-las da maneira como o apóstolo nos ensina. E qual é o ensino de Pedro? A primeira coisa que devemos fazer, irmãos, é procurar compreender porque essas coisas acontecem, porque somos provados, porque passamos por momentos de angústias, de provações. Pedro revela que tinha essa compreensão quando ele diz no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Então observem o que Pedro diz, sendo necessário. Em outras palavras, o apóstolo está a dizer, vocês estão a passar por essas provações, porque isso é necessário no momento, há um propósito por detrás disso, há um propósito definido por trás de cada provação.
Então esse é o primeiro princípio que quero partilhar com os irmãos e que devemos aplicar. As provações têm um propósito. As provações têm um propósito. Nada acontece acidentalmente. Essas coisas acontecem, diz o apóstolo, porque são necessárias e são boas e importantes para nós. Devemos entender que nenhuma provação acontece sem que tenha sido determinada ou permitida por Deus. Nem todas as provações Deus determina, mas todas Ele permite. Sem a permissão de Deus, nada acontece. E tudo que Deus determina ou permite sempre é para o nosso bem. Ainda que não entendamos, ainda que naquele momento não pareça. É dessa maneira que devemos olhar para a vida cristã. Vivemos nesse mundo, irmãos, sob o olhar e supervisão do nosso Pai Celestial. Deus nunca tira os seus olhos de nós. Quando Ele apareceu a Moisés, no tempo em que o povo estava em grande aflição, na escravidão do Egito, Deus disse: tenho visto a aflição do meu povo, tenho visto. Nós vivemos, irmãos, debaixo da supervisão do olhar de Deus. O cristão deve pensar em si mesmo como alguém que está envolvido num relacionamento peculiar com Deus. Ele nunca tira os olhos de nós. E Deus tem um plano, Ele tem um propósito bem definido para a minha vida. Deus adotou-me, colocou-me em sua família com um propósito. Para quê? Para que possa levar-nos à perfeição. Esse é o propósito de Deus, esse é o seu objetivo, que sejamos mais e mais parecidos a Cristo, mais e mais conforme a imagem do seu amado Filho. É isso que ele está a dizer-nos. A Bíblia diz, irmãos, que chegará o dia, chegará o grande dia em que o Senhor nos apresentará como filhos a Deus e dirá exultante: eis-me aqui e os filhos que me deste. Hebreus 2:13. Então Deus permite essas coisas em princípio como parte da nossa formação como filhos. Estamos a ser formados como filhos perfeitos de Deus. Ele permite para trazer-nos ou para fazer-nos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, devemos enxergar toda a aprovação como uma necessidade, é necessário e tem importância pedagógica, é para o nosso ensino. Algumas vezes as provações são enviadas ou permitidas por Deus para disciplina, para disciplinar-nos. O pastor já falou sobre isso aqui em outra ocasião. Ele nos disciplina devido aos nossos fracassos, a nossa infidelidade ou a nossa irresponsabilidade. Lá em Hebreus 12:6, o escritor diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem nunca foi corrigido pelo Senhor é porque não é filho, porque se é filho, o Senhor corrige. E o escritor chega a dizer que quem não recebe a correção é bastardo, não é filho legítimo. Irmãos, o cristianismo, ele é muito realista, a ponto de ensinar que Deus, para o nosso próprio bem, nos corrigirá se não prestarmos atenção às exortações e aos apelos da sua palavra. Porque primeiro Deus vem com a palavra, vem com o conselho,
Mas se nós não prestamos atenção aos apelos, às exortações da palavra, aí ele entra com a vara da disciplina. Então, se estás a passar por alguma provação, pode ser, não estou a dizer que pode ser parte da disciplina de Deus na tua vida. Não estou a dizer que sempre é assim, mas que pode ser assim. Cabe a cada um avaliar. As provações também podem vir num sentido de capacitação, com o objetivo de preparar-nos para algo. Irmãos, eu não tenho dúvida de que algumas provações pelas quais já passei, e não foram poucas, teve o objetivo de preparar-me para o ministério pastoral. Hoje eu sei que estou muito mais preparado para algumas situações do que antes, porque eu passei por isso. O ministério pastoral enfrenta diversas situações e é necessário estar bem preparado para cada situação. Então, provações podem ser Deus a capacitar-nos para algo, não necessariamente para o ministério pastoral, porque todos nós temos um ministério a realizar. Então Deus nos prepara para qualquer situação que vamos enfrentar lá na frente, não sabemos. Deus pode permitir que passes hoje por uma prova, para que sejas capaz de suportar outra prova ainda maior, que Ele sabe que virá e que pode acontecer na tua vida. É certo que ninguém gosta de ser provado, mas em algumas ocasiões as provas são inevitáveis e Deus nos prepara para isso. Se for necessário, Ele enviará ou permitirá as provas, mas sempre com um propósito benéfico, sempre para o nosso bem. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é necessário. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio e devemos tê-lo sempre em mente ao passarmos por uma provação. É necessário. Deus não está a desperdiçar nada, tem um propósito, Deus não desperdiça a nossa dor e o propósito é sempre para o nosso bem ou para o bem de outros. Agora vamos passar para o segundo princípio, que é o precioso caráter ou o grande valor da fé. Pedro diz no versículo 7 que essas coisas aconteceram com aqueles cristãos, essas várias provas, Pedro diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro ressalta o valor da fé, e ele compara o valor da fé com o ouro. Ele diz: olhem para o ouro é precioso, mas não é tão precioso quanto a fé. Pedro mostra que o ouro vai desaparecer, ainda que seja maravilhoso, ainda que tenha muito valor, não há nada de permanente nele. Mas a fé é algo que é duradouro e eterno. É a fé que é responsável, irmãos, por estarmos aqui, por estarmos na vida cristã. Nós vivemos pela fé. A fé é esse princípio extraordinário que liga o homem a Deus. É através da fé, é mediante a fé. É o que nos livra do inferno e nos leva para o céu. A fé é esse elemento misterioso, extraordinário, que pode tomar um homem morto em seus delitos e pecados e fazer dele uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o valor da fé. Por isso a fé é tão preciosa.
é tão preciosa que Deus quer que seja absolutamente pura e perfeita, mais do que o ouro. Então, o argumento de Pedro é esse: purificamos o ouro através do fogo, eliminamos todas as impurezas ao fazer o ouro passar pelo fogo. Então, se fazemos isso com o ouro que perece, quanto mais precisa ser feito com a fé que permanece. E se for necessário, vale a pena, pelo alto valor da fé. Se tenho que passar por provações para aperfeiçoar a minha fé, que venha provações, porque ela vale muito. Tua fé vale muito para Deus. Ela faz de ti um filho de Deus e te levará ao céu. É a tua fé que te levará ao céu, não são as tuas obras. Então não fiques aborrecido se Deus considerar necessário que a tua fé seja provada pelo fogo, a fim de ser purificada. Não te aborreças com Deus. Então, depois de demonstrar o porquê das provações, elas são necessárias, e a importância de sermos provados para purificar a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, Pedro agora apresenta duas palavras de consolação. Primeira palavra é que, ainda que essas coisas aconteçam conosco, elas apenas acontecem. E tudo que acontece termina. Pedro diz: por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. As provas são temporais. Versículo 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias provações. As provações não são permanentes na vida do cristão. Essas coisas vão e vêm de acordo com o propósito de Deus. Nunca seremos provados e testados a não ser para o nosso bem. E à medida que respondemos à lição, Deus decreta o fim da prova. Não é para sempre. Deus não nos mantém permanentemente sob provações. E assim como o apóstolo Paulo, podemos ter a certeza de que Deus nunca permitirá uma prova maior do que podemos suportar, jamais. 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai amoroso, sabe quanto podemos suportar e enfrentar. Ele nunca nos enviará algo que seja demais para nós, além das nossas forças. Ele sabe a quantidade certa e permitirá apenas a quantidade certa, nunca mais do que podemos. E quando tivermos aprendido, Ele decretará um fim, porque é apenas por um pouco de tempo, não é para sempre. Talvez estas palavras estejam a chegar a alguém que aqui esteja a passar por um momento de provação, não sei. Estás abatido, sobrecarregado, tudo te parece ser escuridão e não consegues ver uma luz no fim do túnel. A minha palavra para as pessoas que estão nesta situação é: não fiques perturbado. Estás nas mãos do teu Pai. Talvez um período maravilhoso esteja para começar na tua vida. Teu Pai está a preparar-te para algo maravilhoso.
Deus talvez tenha uma bênção muito especial para ti, ou uma tarefa extraordinária para que realizes. Meu irmão, eu falo isso por experiência própria. Muitas coisas que eu já fiz é porque antes eu passei por aquilo. Eu fui capacitado para fazer. Senti na própria carne, na própria pele. Então não fiques abatido, é apenas por um pouco, tudo passa. Estás nas mãos do teu Pai amoroso, então confia nele e vá em frente. Prossiga a dizer: eu me contento em estar nas tuas mãos, fazer a tua vontade é toda a minha vontade. A segunda palavra de consolação é essa: ao atravessarem este período de tristeza, lembrem-se das coisas nas quais vocês exultam. Das coisas nas quais vocês podem alegrar-se. O problema, irmãos, é que quando essas provações nos sobrevêm, nossa tendência é ver somente as provações. Só olhamos os problemas, nada mais senão nuvens. Não conseguimos saber ou perceber que atrás da nuvem há o sol. O sol não desapareceu, o sol continua lá no mesmo lugar. Apenas é um momento de nuvem. Então, em momentos assim, nos devemos lembrar do que vem a partir do 3º versículo desse capítulo. Lá no versículo 3 ao 5, Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos, devemos lembrar disso e dizer: sim, essas coisas estão a acontecer, essas provações estão a vir de todos os lados, todavia não me vou abater debaixo delas, nem vou lamentar. Em vez disso direi: sei que Deus é bom, sei que Cristo morreu por mim, sei que pertenço a Ele, sei que a minha herança está no céu. Não posso vê-la, no entanto eu sei que está lá, eu creio. Sei que Deus está a guardá-la, como diz o texto, e que ninguém jamais a tirará de suas poderosas mãos. Então, digam isso a si mesmo. Lembrem-se das coisas em que vocês se regozijam. Não olhe apenas para as nuvens. Ainda que agora, por um pouco, vocês estejam a enfrentar várias provações, lembrem-se daquilo que pode causar-lhes regozijo. E para concluir, quero considerar a declaração final, que é esta: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui está a falar sobre a segunda vinda de Jesus, a revelação de Jesus Cristo. Ele virá, não sabemos quando, mas sabemos que virá. O dia de Cristo vai chegar e eu estarei lá. Os irmãos que creem estarão lá. Não sabemos quando, mas sei, portanto, que tudo que acontece na minha vida e tudo que acontece nesse mundo tem como objetivo final, vai ser um grande dia e nós estaremos lá. Pedro diz que isso
é o que devemos aguardar. E quando o grande dia chegar, o valor da tua fé se manifestará. Pedro diz que haverá louvor, honra e glória. Essa tua pequena fé, a fé que vocês pensam ser tão pequenina, se vai revelar como algo tremendo. Ela resistiu ao teste, irá servir para louvor, honra e glória. Honra, louvor e glória de quem? De quem? Em primeiro lugar, e antes de tudo, do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu já citei essa passagem antes. O Senhor Jesus Cristo dirá: eis aqui estou e os filhos que me deste. Nenhum deles se perdeu. Ele olhará naquele grande dia com satisfação para os cristãos que comprou com o seu próprio sangue. Aqueles que passaram por grandes tribulações, mas resistiram ao teste, não falharam. Ele olhará para eles e terá orgulho deles. O profeta Isaías fala disso, que Jesus se orgulhará dos seus filhos, que ele comprou com seu sangue. Eles serão sua glória, louvor, honra, no grande dia que está por vir. Mas, irmãos, será também para nossa honra, para nosso louvor e para nossa glória, tua e minha, porque nós vamos participar da sua própria glória e herança. E vamos ouvi-lo dizer-nos: bem-está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele nos revestirá com a sua glória e passaremos toda a eternidade a usufruir dessa glória com Ele. Podemos estar contristados por muitas tentações e provações no tempo presente, podemos estar a chorar enquanto prosseguimos, mas não importa, temos a promessa de que o dia vai chegar, quando o Cordeiro que está no meio do trono nos guiará às fontes de águas vivas, e o próprio Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos, e estaremos com Ele em glória eterna. Essa é a maneira cristã de enfrentar as provações. Graças a Deus que estamos em suas mãos, Ele é o nosso porto seguro. Então vamos submeter-nos a Ele, a contentar-nos em estar em suas mãos e a dizer-lhe: Senhor, manda o que quiseres, venha o que vier. Nossa única preocupação é que sejamos sempre agradáveis aos teus olhos, porque te amamos e confiamos em ti. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus com esta belíssima canção: Tu és meu porto seguro.